tá ligada já, né? Muito bom dia, ouvinte. Estamos de volta com mais uma edição de Momento Espírita. Estamos aqui falando dos estúdios da Web Rádio Meimei, que fica na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, aqui em Garça, São Paulo. Neste mesmo horário, você pode acompanhar Momento Espírita pelo seu rádio, sintonizando a Rádio Nova Alternativa FM 98,7 kHz. E aos domingos você também pode assistir com a imagem os programas Momento Espírita, Perspectiva e Saúde e Espiritualidade, você pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo YouTube. Estamos em 10 de maio de 2026, Dia das Mães. Nossos cumprimentos a você e a todas as mães que nos acompanham. Vejam os temas que nós trataremos nesta edição. O amor de mãe é o que mais se aproxima do ideal do amor. Deus é pai de amor, mas o que funcionam são as suas leis. Mãe e pai se educam para educar seus filhos. A inteligência artificial como auxiliar ao estudo da doutrina. Como equilibrar, usar a fé raciocinada e entender o Espiritismo. A prece ou oração pelo olhar de Jesus. Evangelização infantil e mocidade, domingo no Lar Meimei. Ouvinte, você pode participar de Momento Espírita enviando suas perguntas ou fazendo seus comentários por WhatsApp para o telefone 14 981 05 15 35. Livro que vamos sortear na edição de hoje entre os ouvintes que nos mandarem um WhatsApp dizendo que querem ganhar o livro Quem é Minha Mãe? Romance mediúnico do espírito Dize Akibá, recebido pelo médium Pedro Santiago, editora M. Mande sua mensagem agora, 14 981 05 15 35. E nesta equipe de Momento Espírita, nesta edição, na sonoplastia e na supervisão técnica, o Leandro Carvalho, o Augusto Tavares. E nesta apresentação, a Luciana Assis e Cláudio Zacarias. Momento Espírita. Um tempo de paz. Conta-se que uma mãe, muito sofrida ante a rebeldia do filho, desgastou-se muito em vida, sem conseguir resgatá-lo do mundo do crime. Por isso ela desencarnou ainda jovem e, como reunisse muitos méritos de mãe e esposa, autêntica missionária do bem, foi direto para o céu. Tempos depois, o filho foi assassinado, e qual não foi a angústia dessa mãe quando soube que ele fora condenado ao inferno. Como toda mãe que ama, ela dirigiu-se ao primeiro anjo que encontrou e pediu-lhe que a mandasse para junto do filho, para cuidar dele. Quando o anjo questionou, dizendo que ela tinha méritos e seu filho não, e que, portanto, era justo que cada um ocupasse o lugar que merece. A mãe respondeu: então, eu quero o inferno, porque estar no céu para mim é estar junto do meu filho onde ele estiver. E esta parábola pretende avaliar o quanto as mães amam seus filhos e quanto é importante seu amor para todos, principalmente no estágio evolutivo e neste mundo conturbado em que vivemos. É bem verdade, vocês poderiam questionar que há as mulheres que, mesmo sendo mães, não fazem jus ao significado espiritual e moral desse título. Há as mulheres que matam seus filhos ainda no ventre. Há também as mulheres que abandonam seus filhos ao léu. Há as mulheres que renegam aqueles a quem elas mesmas puseram no mundo. Sim, isso de fato existe. Sempre existiu, todos nós sabemos. Mas o fato de existirem mães desnaturadas, ignorantes ou desequilibradas, não pode manchar esse título tão nobre de mãe, que sem dúvida entre todos os que qualificam as nossas relações Uma
reportagem do YouTube relatou o caso do jovem Cícero, que, da condição de catador de lixo, de que ele, sua mãe e os irmãos sempre viveram em Brasília, formou-se em medicina. Comovente a história de Cícero. Passamos a admirar esse moço que realizou um feito heróico e muito raro ainda na precária condição moral da humanidade. No entanto, nesse quadro, o mais comovente foi ouvir as referências que ele fez à sua mãe, pobre e analfabeta, que não apenas valorizou o sonho do filho, um sonho aparentemente impossível, como estimulou a torná-lo realidade. Com certeza, como espectadores dessa história, nós não podemos imaginar o quanto o amor de mãe, o quanto esse envolvimento de suas vibrações protetoras e amorosas deu sustentação a esse rapaz para ajudá-lo a não desistir de sua meta, malgrado a pobreza, o ambiente hostil, o preconceito de que foi vítima para conseguir percorrer esse glorioso caminho. Poderíamos aqui agora contar outras histórias de vida, e com certeza todos vocês têm histórias desse tipo para contar. Muitas vezes a sua própria história. Pois na verdade a participação das mães é perceptível na vida de todos os homens e mulheres de bem. Isso no Brasil e em todo o mundo, agora e em todas as épocas. Deus dotou as mães de uma qualidade ímpar e descomunal, especialmente na espécie humana, porque entre os animais o instinto materno também é o mais admirável. Por isso achamos que as mães merecem o reconhecimento de todos pelo papel que desempenham e pelas missões que realizam. Em doutrina espírita, nós sabemos que a condição de homem ou de mulher, de mãe ou de pai, ou de qualquer outro papel na equipe familiar, é uma missão espiritual. Nós sabemos também que os espíritos podem reencarnar num outro sexo, num ou noutro sexo, para atenderem às suas necessidades de evolução, mas com certeza é na condição de mãe e mulher, pelas características próprias dessa pesada missão, que eles obtêm os maiores avanços no seu caminhar evolutivo. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Buscamos em nossos arquivos uma questão referente ao caso de uma mãe, na época formulada por uma ouvinte de Momento Espírita. Há algum tempo atrás, diz ela, eu vi na televisão uma notícia terrível. O filho matou o pai para defender a própria mãe, que estava sendo espancada. O pai foi para o cemitério e o filho para a cadeia. Eu pergunto, como que uma situação tão complicada pode ser explicada diante da justiça de Deus? Não tem dúvida que se trata de uma notícia estarrecedora. Infelizmente, faz parte da triste realidade que vivemos hoje, com tanta violência e com tanto desrespeito pela vida humana. Cremos que com sua pergunta você gostaria de saber como que Deus, que é bom e misericordioso, deixa uma atrocidade dessa acontecer. Infelizmente, como dissemos, é a condição moral da sociedade. Segundo a crença de que só temos uma vida na Terra, esse fato deplorável não teria explicação perante a justiça divina. Um pai que espanca a mãe na frente do filho de 14 anos, vai estimulando o ódio e instigando a agressividade dentro dele, até que num dado momento em que a cena se repete, o adolescente executa o pai com um tiro. O jovem já não é mais criança, sabe o que está fazendo, mas preferiu matar o pai a ver sua mãe ser espancada. A mãe, desesperada, nada pôde fazer. Diante da doutrina da vida única, cara ouvinte, nessas condições, pai e filho iriam para o inferno e talvez lá se encontrassem para continuar o conflito.
A mãe que ficou desesperada e aflita por causa do filho, talvez fosse uma candidata à salvação, e assim terminaria o caso. Mas essa crença é absurda. Com certeza, a mãe, em sã consciência, não queria que seu marido fosse assassinado, tampouco pelo próprio filho. Mas nem por isso a mãe vai odiar o próprio filho. Ela o amaria ainda mais se soubesse que ele fosse condenado ao inferno. Caímos na situação que contamos em nossa crônica. Aliás, aquela história da mãe que desistiu do céu para ficar junto ao filho no inferno, nós extraímos de uma obra do escritor M.B. Tamassia. Isso porque a vida continua, de modo que ao fim desta existência não resolve tudo. Aliás, tudo ainda está por resolver no futuro. A misericórdia de Deus é tão grande que Ele sempre nos dá novas oportunidades de reabilitação, independente do tamanho do erro que cometemos. A história desse pai que foi morto e desse filho que cometeu o crime não termina nesta vida. Ela prossegue virando outras páginas de suas histórias, até que cada um deles consiga se levantar e reconhecer que só há um caminho da felicidade, aquele que Jesus apontou. Bom, o livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos mandarem um WhatsApp até 15 para o meio-dia, Quem é Minha Mãe? Romance mediúnico do espírito Dize Akibá, recebido pelo médium Pedro Santiago, editora M. Mande sua mensagem agora, 14 981 05 15 35. Mais uma questão agora que envolve a família que foi formulada por um ouvinte que também extraímos de nossos arquivos. Antigamente, os pais tinham mais autoridade sobre os filhos. Agiam com energia e não permitiam desobediência. Muitas vezes, se precisasse, davam-lhes umas palmadas, impunham-lhes castigos. Hoje isso é proibido por lei e as crianças já crescem sem limites e logo já estão envolvidas com drogas e violência. E este é um assunto que não cansamos de tratar aqui, a educação das crianças. Pela sua necessidade, pela sua importância e urgência, precisamos sempre estar ligados a ele, ouvindo e falando com os pais, principalmente os pais mais novos e aqueles que certamente ainda esperam ser pais. É claro que estamos nos referindo a mães e pais ou a quem quer que cuide de crianças. Lembra-se daquela afirmação de Jesus: a quem muito foi dado, muito será pedido? Pois é, os pais das gerações passadas tinham bem menos a dar que os pais de hoje, embora parecessem obter mais. Por isso, enfrentaram uma situação mais cômoda em relação à educação de seus filhos, pois no passado não havia tanto estímulo à desobediência e à indisciplina. A vida era bem mais simples. A família não tinha tantos problemas. Tudo, ou quase tudo, girava em torno do chefe de família que ganhava o dinheiro fora para sustentar a família. A mulher estava mais em casa, não participava tanto da vida social, tinha mais filhos e podia cuidar de todos com mais tranquilidade. O mundo mudou depressa nos últimos anos e tende a mudar mais ainda. A sociedade trouxe para si muitos encargos que antes eram só da família. De um modo geral, a vida ficou mais fácil, porque os recursos de hoje são bem maiores, as condições de conforto são outras. A maioria das famílias tem acesso fácil aos produtos de consumo, à saúde e à educação. Saímos de uma vida simples e pobre para uma vida agitada e cheia de atrativos. É assim que disso têm decorrido profundas mudanças que atingiram sobretudo a família, abalando suas estruturas, principalmente em matéria de autoridade dos pais. Mães e pais já não podem se conduzir como os das gerações passadas.
As crianças já nascem mais inteligentes, mais ativas e cheias de vontade, a exigir uma atuação mais firme e constante desde os primeiros momentos. A família já não conta mais com os mesmos instrumentos de controle como antigamente. Todavia, os pais e os professores hoje estão mais bem informados e precisam estar aptos a compreender o comportamento das crianças e dos adolescentes. Antes, a educação era severa, intimidativa. Hoje, esse tipo de educação não funciona mais, nem tem como ser aplicada neste novo tempo. A educação atual exige muito mais dos pais. Aliás, ela deve começar antes do nascimento, principalmente quando a mulher já se prepara para ser a mãe. Tomar consciência do que é educar hoje é indispensável e urgente. A arte da educação, a mais difícil do mundo, deveria ser passada para todos os candidatos a pais, para que dê tempo de se formarem antes de terem o primeiro filho. Se demorarem para tomar tal iniciativa, podem sofrer depois amargas decepções. A verdadeira educação precisa ser dada enquanto a criança ainda está sob seu inteiro comando. Infelizmente, estamos demorando muito para tomar consciência disso e, por essa razão, os pais de hoje ainda continuam tentando seguir, mas sem êxito, os padrões antigos, totalmente inócuos para as crianças que estão nascendo. Por outro lado, está faltando a educação espiritual. Primeiro, a educação dos pais, para que ela possa antecipar qualquer tentativa de conduzir a criança ao bom caminho. Não como a antiga educação religiosa, rígida e ameaçadora, mas uma educação baseada na existência de um Deus de amor e justiça, sem as peias do sectarismo religioso do passado, que só servia para separar as pessoas e alimentar preconceito. O Deus que deve ser ensinado hoje está acima das convenções religiosas tradicionais, pois é algo tão transcendente e puro que alimenta e conforta o coração e abre a mente das crianças para um mundo novo de fraternidade e paz. As obras de André Luiz, escreve nosso ouvinte CRA de Veracruz, psicografadas por Chico Xavier e Valdo Vieira, como Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, apresentam conceitos científicos e espirituais profundos que desafiam muitos estudantes. Nesse sentido, prossegue este ouvinte, para concluir. As inteligências artificiais, mesmo sendo passíveis de erro, podem ser consideradas ferramentas legítimas para auxiliar no estudo desses livros, ajudando a organizar conceitos e termos complexos? Como o espírita deve se policiar para usar essa tecnologia sem comprometer a fidelidade doutrinária? Temos que ver a inteligência artificial como mais um recurso que a tecnologia nos coloca às mãos, facilitando o nosso acesso à informação das mais variadas áreas do conhecimento, mas precisando levar em conta que ainda estamos inaugurando essa ferramenta, usando para isso de muita cautela. Se qualquer de nós recorrer a um desses instrumentos, pedindo informação ou opinião sobre um tema espírita, antes de adotá-la como verdade ou refutá-la, devemos comparar com as obras de autores respeitáveis e respeitar as conclusões que parecem lógicas. É o que temos feito quando recorremos a esse recurso. No entanto, até este momento, mesmo considerando que a inteligência pode falhar, não verificamos qualquer distorção significativa em relação aos temas pesquisados. De qualquer forma, nós devemos considerar que a IA, inteligência artificial, só está começando agora e exigindo o devido cuidado,
como Kardec recomendava ao seu tempo no exame de qualquer informação, sem, contudo, menosprezar o valor dessa ferramenta e de estudo. Nós, espíritas que estudamos as obras de Kardec, que expuseram com clareza as diretrizes da doutrina, neste particular, podemos seguir a regra áurea do espírito Erasto, seguindo a qual mais vale rejeitar 9 verdades a aceitar uma só falsidade. Próxima questão. Uma outra questão que surgiu dos estudos do ouvinte de Veracruz. Prestem atenção. Allan Kardec sempre defendeu a fé raciocinada, aquela que encara a razão face a face. No entanto, vivemos num mundo onde o ceticismo materialista é muito forte e exige provas laboratoriais para tudo. Minha pergunta é: como que podemos explicar para alguém que está mergulhado no sofrimento que a ausência dessas provas científicas do espírito não anula a realidade da assistência espiritual que recebemos nos momentos de aflição? Afinal, como diz o ditado, as verdades factuais da ciência podem explicar o corpo, mas sozinhas elas não podem nos trazer a felicidade e o sentido da vida. Como equilibrar essa razão que a doutrina pede com a sensibilidade de sentir o amparo invisível? No segundo capítulo do Livro dos Médiuns, Kardec fala sobre o método para ensinar espiritismo. E ele deixa bem claro que nem todo mundo estará preparado para entender a doutrina. Ele afirma também, por exemplo, que não seremos bem-sucedidos ao falar de espírito para alguém que sequer admite ter uma alma. Porque quem acredita na alma já deu um passo para o conhecimento espírita. Desse modo, o caminho que a pessoa faz para admitir a verdade espírita geralmente começa pela fé. Raros são aqueles que buscam uma explicação melhor por termos de ciência. É assim que um coração sincero, que admite a existência de Deus, está mais aberto às informações e às orientações espíritas ou espiritualistas. É claro que a fé espírita não é a fé ingênua dos que não usam raciocínio para crer. Mas uma pessoa que está sofrendo muito, certamente ela tem motivos para buscar verdades transcendentes, dispensando a razão logo de início. Um palestrante contou certa vez que quando fazia o curso de medicina, ainda era católico e morava com um colega que não admitia a alma e se dizia ateu. Por mais que ele tentasse trazer à tona alguma verdade espiritual, era imediatamente rechaçado. Certo dia recebeu um telefonema de que aquele companheiro acabara de sofrer um grave acidente com a moto e estava muito mal. Correu para o local dos fatos e lá o encontrou com vários ferimentos pelo corpo, inclusive uma fratura exposta. Quando o paciente estava sendo transportado pelos corredores do hospital, o jovem católico caminhava ao lado da maca, quando sentiu a mão pesada do colega puxar seu braço e dizer: "Fulano, você é católico e pode me ajudar. Peça aos seus santos para me socorrerem." Outro caso, anos atrás, fomos chamados para atender um senhor idoso que estava à beira da morte. A família católica não pôde chamar o padre porque o paciente era ateu. Falava mal dos padres e detestava a religião. E com muita cautela aproximamo-nos do idoso bastante combalido, que respirava com o aparelho, enquanto os familiares se colocaram em torno da cama para acompanhar a oração. Dissemos a ele que éramos espíritas e ali estávamos para uma prece em seu favor. Ele pediu para retirar a máscara de ar do seu rosto. A família presente deu sinal de aprovação. Ali escolhemos o Pai Nosso porque é uma oração conhecida de todos. Uma surpresa: quando começamos a orar o Pai Nosso, o paciente começou a orar também.
e orou conosco até o fim. Sentimos ali uma proteção muito especial naquele ambiente. A máscara de ar foi recolocada. 2 ou 3 dias depois, ele desencarnou. Como dissemos, dificilmente encontramos alguém que venha questionar o aspecto científico do espiritismo ou o fato de a doutrina ser combatida por muitos homens de ciência. Quando alguém vem falar conosco sobre esse assunto, indicamos obras específicas que tratam do assunto. Bem, ouvintes, vejam o livro que nós vamos sortear logo mais entre aqueles ouvintes que nos contatarem. Quem é Minha Mãe? É um romance mediúnico do espírito Diz Yakibá, que foi recebido pelo médium Pedro Santiago, da editora M. Faça o contato pelo WhatsApp 14 981 05 1535. Atenção, pais! A evangelização infanto-juvenil e as reuniões de mocidade no Lar Meimei acontecem no Lar Meimei todo domingo, a partir das 9h45. Às 10 horas, temos um grupo para adultos lerem e discutirem o Livro dos Espíritos. A roda de estudo está aberta a quem se interessar. Já o brechó do Lar Meimei está aberto ao público todas as sextas-feiras, a partir das 13 horas. E a entrada é pela rua 7 de setembro, número 42. A Biblioteca Batuíra, do Caminho de Damasco, na rua Gabriela 178, empresta livros, DVDs e outras publicações a quem se interessar. Permanece aberta durante as reuniões de passe. E atenção, ouvintes, que o Centro Espírita Caminho de Damasco mantém reuniões de leituras e estudos de obras espíritas todas as noites durante a semana, para quem se interessar, às segundas-feiras, terças-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras, sempre às 20 horas. Pessoas que queiram aprender algo sobre o espiritismo ou mesmo iniciar-se nos estudos podem comparecer. A entrada é livre. E no próximo dia 16 de maio estará acontecendo no CFEAC o Dia da Pizza Artesanal Beneficente. Pizzas de mussarela, calabresa e pizza mista por apenas R$ 40. A retirada será das 13 às 15 horas. Tudo foi feito com muito carinho para você. Faça sua reserva através de um telefone 14 981 64 5468. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Bem, ouvintes, o Clube do Livro Espírita de Garça também obtém os livros por preços abaixo do preço da tabela, permitindo que você, os associados também, os adquiram por apenas R$ 27. Atenção, neste mês de maio, o Clube do Livro Espírita de Garça está entregando aos seus associados o romance mediúnico O Coração de uma Mulher, pelo espírito Ernestina, recebido pelo médium Dineu de Paula. Para você receber esse livro, basta você se associar ao Clube do Livro, fazendo uma ligação ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra. O telefone é 14 996 69 5008. Ou enviando um e-mail para clubedolivro@caminhodedamasco.org.
dando seu nome e o endereço de entrega. Entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o Espiritismo. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Estudando a doutrina espírita, a prece pelo olhar de Jesus. O Espiritismo busca o real sentido da prece nos ensinos de Jesus. Tanto os judeus como os povos mais antigos da humanidade construíram os santuários e os templos, criaram os complicados rituais e oferendas, pois eles entendiam que, se entregando a essas práticas exteriores de adoração, estavam agradando às divindades. No primeiro século de nossa era, porém, Jesus veio para mostrar ao seu povo, para surpresa de todos e desagrado dos fariseus, que o verdadeiro contato com Deus, a quem ele chamou de Pai, se faz de duas maneiras: pela oração pura e simples e pela prática do bem. A prece que Jesus proferiu para que seu povo, que conhecemos por Pai Nosso, é um conjunto de meia dúzia de frases que, segundo ele, podem ser ditas em segredo ou no mais absoluto silêncio. A qualidade da oração não está na forma ou no lugar que você faz a prece, nas coisas materiais ou no ruído, mas sim na sinceridade e nas boas intenções de quem a profere. A prece espírita deve seguir as recomendações de Jesus, pois Deus está sempre presente para nos atender e, por meio da prece, nós o louvamos, agradecemos e pedimos. Contudo, afirma a questão 561 do Livro dos Espíritos, que o que mais nos aproxima de Deus são as boas ações do dia a dia, que se revertem em favor do próximo e da humanidade. As boas ações revelam o que temos de mais puro no coração e, portanto, devem ser consideradas como verdadeiras orações. O efeito da prece é todo espiritual. Quando oramos com o coração sincero e nos entregando à vontade de Deus, criamos em torno de nós um campo mental favorável para a intervenção dos bons espíritos em nosso favor. E quando oramos por alguém, fornecemos de nosso íntimo recursos mentais de elevado teor de vibração que favorecem a intervenção oportuna de bons espíritos em seu benefício. No Livro dos Espíritos, Kardec trata deste tema, prece, a partir da questão 658, que indicamos para sua consulta. Bem, ouvintes, chegamos ao momento do sorteio do livro anunciado entre os ouvintes que entraram em contato conosco durante este programa. Quem é minha mãe? Romance mediúnico do espírito de Ezequibar, recebido pelo médium Pedro Santiago, editora M. E atenção, ouvintes, que realizamos o sorteio agora, e o ouvinte sorteado é da cidade de Garça, Elias Domingues da Silva. Elias Domingues da Silva é o ganhador do livro. Parabéns, Elias. Você pode ler o livro assim que você retirá-lo. Você vai ver o endereço aí agora. Elias, você pode buscar seu livro na loja Leves de Garça, no horário comercial. A loja Leves fica na Rua Minas Gerais, 148. Prezados ouvintes, nós agradecemos a sua amável audiência e sua atenção. Se vocês permanecerem na Web Rádio Meimei, vão assistir agora em seguida o programa Perspectiva, que contém comentários das notícias atuais à luz do Espiritismo. Obrigado, ouvintes, pela audiência. Fiquem com Deus e até a nossa próxima apresentação. E para encerrarmos agora o programa, nós vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Mãezinha. Quando o Pai Celestial precisou colocar na terra as primeiras criancinhas, chegou à conclusão de que deveria chamar alguém que soubesse perdoar infinitamente.
de alguém que não enxergasse o mal, que quisesse ajudar sem exigir pagamento, que se dispusesse a guardar os meninos com paciência e ternura junto do coração, que tivesse bastante serenidade para repetir incessantemente as pequeninas lições de cada dia. Que pudesse velar noites e noites sem reclamação, que cantarolasse baixinho para adormecer os bebês que ainda não podem conversar, que permanecesse em casa por amor, amparando os meninos que ainda não podem sair à rua, que contasse muitas histórias sobre a vida e sobre o mundo, que abraçasse e beijasse as crianças doentes, que lhes ensinasse a dar os primeiros passos, garantindo o corpo de pé, que os conduzisse à escola, a fim de que aprendessem a ler. Dizem que nosso Pai do céu permaneceu muito tempo, examinando, e em seguida chamou a mulher, deu-lhe o título de mãezinha e confiou-lhe as crianças. Por esse motivo, nossa mãezinha é a representante do divino amor no mundo, ensinando-nos a ciência do perdão e do carinho em todos os instantes de nossa jornada na Terra. Se pudermos imitá-la nos exemplos de bondade e sacrifício que constantemente nos oferece, por certo, seremos na vida preciosos auxiliares de Deus.